Bom dia, pessoal. Então, continuando nossos vídeos, ainda em Castaneda, né? Eu vou hoje falar de uma parte mais teórica que teria a feitiçaria, né? O que eu expliquei até agora foi espreita, intente sonhar, é a parte prática da feitiçaria. É como o aprendiz aprende a ser feiticeiro, né? Mas existe uma parte teórica, porque na verdade o Dom Juan era um índio filósofo, ele era, né, muito bom, cerebral, então ele falava, né, mais quase como um filósofo, mas tinha a prática também, né? E a obra do Castaneda, pessoal, ela é muito vasta, ela é muito cheia de detalhes que eu não vou tratar aqui, porque o que me interessa é pegar alguns conceitos lá que me ajudam o quê? A explicar, na verdade, o caminho coletivo, não é o caminho individual. É o caminho coletivo. O caminho dos feiticeiros é o caminho individual. Mas o próprio Dom Juan dizia, se existe um caminho coletivo, os feiticeiros não sabem. E então eu, como filósofo, tenho uma hipótese sobre o caminho coletivo. E a obra do Castaneda, ela me ajuda a entender esse caminho coletivo. E agora é que nós vamos começar a entrar nisso. Talvez eu não entre direto nesse vídeo, mas em alguns vídeos eu vou entrar então nessa consideração do caminho coletivo. Agora eu vou falar então dessa parte teórica, certo? É, mais assim ainda dentro do caminho dos feiticeiros, que é individual, e também no sentido de um aproveitamento individual, que é a autoajuda, digamos assim, né? Bom, o Dom Juan diz assim, que para trilhar o caminho do conhecimento, que é o caminho dos feiticeiros, que é um conhecimento assim que ultrapassa a própria racionalidade, é preciso ser muito imaginativo. Por que, pessoal? Porque na verdade ele não é um caminho que nem o da ciência, que é sempre igual, que é cartesiano, digamos, que ele é, né, não tem contradição. Não, ele é todo contraditório, porque a toda hora ele está mudando e a gente tem que mudar, né, o nosso ponto de vista, e a gente tem que, por exemplo, tá sempre se adaptando, está sempre cruzando coisas, e vocês vão ver aqui que a gente vai cruzar muitas coisas, mais do que o Dom Juan cruzava, porque eu vou colocar também a história da humanidade no meio, né, e a própria filosofia. Bom, o Dom Juan diz assim, lá nos primeiros livros, já quando ele fala dessa parte mais teórica, ele diz assim, o homem que resolver trilhar o caminho do conhecimento, ele terá que enfrentar seus 4 inimigos naturais. Os 4 inimigos naturais do ser humano. O Dom Juan era um índio meio machista, né? Porque ele falava o homem, o homem, o homem. Eu, como sou politicamente correto, vou dizer as mulheres também. Então, o ser humano, o homem ou a mulher, ou quem quiser se aventurar no caminho do conhecimento, terá que enfrentar seus 4 inimigos naturais, que são o quê? O medo, a clareza, o poder e a velhice. São os 4 adversários no caminho do conhecimento do ser humano, certo? Então, como que eles se apresentam? Bom, o primeiro é o medo. O que que acontece? O aprendiz começa a aprender, né, um conhecimento que desafia o seu mundo, porque o mundo do ser humano, seja ele índio, seja ele ocidental, seja ele asiático, né, índio eu digo americano, né, naturalmente é um mundo racional. Todo o ser humano é racional. Pode ser fundado em mitos, pode ser fundado na própria razão, mas é racional. E à medida que ele vai progredindo no caminho do feiticeiro, ele começa a desfazer o seu mundo racional, né? Então o seu mundo se desmancha e ele se abate sobre ele o medo, e aí ele não consegue ir adiante no aprendizado porque ele é tomado pelo medo, né? O que que acontece? Vamos a exemplos para a gente entender. Mesmo exemplos da nossa vida prática, né? Hoje, por exemplo, as pessoas no meio da epidemia de Covid, tem pessoas que têm medo de abrir a janela, certo? Ou ir ali atender o carteiro. Vocês me entendem? Por quê? Porque nós descobrimos que o mundo não é um território seguro como nós imaginávamos. O Dom Juan diz assim, o medo se abate sobre o ser humano quando ele descobre que o mundo não é como ele supunha. Então, quando a gente se dá conta que o mundo é um território perigoso, a gente tem uma ilusão de que ele é seguro, mas ele não é seguro, né? Vou citar outro exemplo, que eu li esses tempos numa revista sobre eventos comuns na África. 2 amigos saíram para caçar e lá pelas tantas um tigre saiu do meio do mato e comeu um dos dois. E o outro fugiu para casa, conseguiu fugir, entrou para dentro do quarto e se recusou a sair, não saía mais, ficou
bloqueado pelo medo. Ele não sabia que existiam tigres no mundo? Sabia, mas o evento fez com que ele descobrisse de uma maneira mais aguda que o mundo não é um território seguro. E hoje em dia a gente tem pessoas com síndrome de pânico. Como é que acontece essa síndrome de pânico? A gente, por alguma coisa qualquer, se frustra e descobre que o mundo não é daquele jeito e fica em pânico, né? É o primeiro adversário, o medo. E como é que a gente vence o medo? A gente vence o medo enfrentando o medo, né? Fazendo todas as coisas que tem que fazer, mesmo com o medo, e insistir, até que um dia o medo ele baixa guardas e a gente conquista a clareza, ou seja, o medo desaparece como resultado da conquista da clareza também. Porque a gente insiste e daqui a pouco a gente começa a entender como o mundo funciona e isso nos dá uma clareza. A clareza, pessoal, é a racionalidade. Eu já vou falar do caminho coletivo do ser humano. O ser humano venceu o medo quando ele conquistou a racionalidade. Vocês me entendem? Ou na nossa vida comum, é assim, até uma idade, a gente é muito tímido, a maioria das pessoas. A gente não consegue falar, por exemplo, muito em público, né? É uma timidez, é o que a gente é presa do medo, né? E quando a gente vence o medo, a gente conquista o que? A fala, a racionalidade, o mundo se ilumina, a gente se torna autônomo. Então esse o prêmio por vencer o medo é a clareza, né? Mas a clareza se torna o nosso segundo inimigo. Por quê? Porque a clareza nos dá uma segurança que na verdade é ilusória, porque o mundo não é como a razão descreve. Vocês me entendem? Então a gente tem uma arma, a gente anda pelo mundo, mas a gente não avança no conhecimento porque a gente supõe que o mundo é aquele mundo da racionalidade, quando na verdade o mundo é muito mais misterioso. Vocês me entendem? E quando acontece uma coisa estranha, como aquilo que aconteceu lá no matinho, por exemplo, que eu falei para vocês, o que a gente faz normalmente? A gente dá um jeito de retornar à racionalidade e diz, foi uma ilusão. Ou, sei lá, eu estava chapado, sei lá, né? A gente diz que foi, enfim, uma coisa inexplicada e toca a vida, né? E toca a vida. Mas isso nos impede de ir adiante no conhecimento, pelo menos no conhecimento que ultrapassa a racionalidade. E como é que a gente vence a racionalidade ou a clareza? A gente vence desafiando-a, dizendo sempre, será? Será? Duvidando, será? Duvidando, duvidando, até que um dia a clareza também baixa a guarda e nos deixa passar e a gente conquista o poder. O poder vem do resultado de ver diversos ângulos, diversos pontos de vista e ver que a realidade ela vai além da racionalidade. Na nossa vida cotidiana, quem está no poder? Muitas pessoas estão no poder, depende do que, né? Pode estar no poder de uma empresa, no poder... Mas o tradicional é o político, que está no poder. E o homem comum, a maioria das pessoas, não vê com bons olhos o político. Ele parece falso, porque ele tem 2 caras, ou 10 caras, ou 100 caras. Porque justamente o poder é isso, é tu conseguir construir um consenso no meio de muitos pontos de vista. O político, então, ele abre mão do seu próprio ponto de vista para fazer com que haja um consenso entre diversos pontos de vista e ele consiga construir um meio termo que, enfim, leve a política adiante. E isso é uma coisa importante, por mais que a gente não goste disso, né? Então, estar no poder é justamente abrir mão daquele ponto de vista único e conseguir construir uma coisa além desse ponto de vista único. E aí tu conquista o poder. Tu não fala tanto, tu não fala tudo que tu quer, tu não está sempre com a razão, mas tu conquista um poder que é mais silencioso, esse poder. É o poder do silêncio, o poder de conectar com o poder do mundo, com o intento. Vocês entendem? Assim, a teoria se junta com aquele caminho prático que eu falei para vocês, né? Então, tu conquista, tu pega carona no intento e tu consegue fazer as coisas realizar, mas tu meio que pega carona, não é o que tu quer, mas tu conquista o poder, tu tá no poder, tu consegue liderar muitas pessoas, tu consegue ser uma referência, tu consegue, por exemplo, ser um líder, né? Tu consegue ser talvez o diretor de uma empresa, porque tu abre mão às vezes do teu pensamento, tu consegue lidar com o pensamento de todo mundo ao mesmo tempo e tu consegue ter poder, certo? E na feitiçaria tu consegue
viajar, tu consegue pegar carona no intento e realizar coisas, né? Mas o poder se torna o teu terceiro inimigo. E ele... Por que ele é teu inimigo? Porque tu confunde o poder contigo mesmo. Tu acha que o poder é teu. Daqui a pouco tu te sente poderoso. E aí o poder te derrota. Ou seja, o que é te derrotar? Te impede de tornar sábio efetivamente. Tu fica escravo do poder. Quando tu consegue te desvencilhar e ver que o poder não é teu, mas tu só é um conduto do poder, tu é um instrumento do poder, tu consegue vencer o poder e aí tu tem só mais um inimigo. Esses três inimigos que eu falei para vocês, eles são inimigos desse mundo, certo? Mas o último inimigo, ele tem um certo enraizamento no outro mundo, porque ele é a velhice, que nos leva efetivamente ao aniquilamento e à morte. Ela nos levará, ou levará também o feiticeiro à morte. Mas o que acontece? Ali entre o poder e a velhice, tu pode te entregar para o cansaço, para te acomodar, porque tu já é um sábio, e tu te entrega naquela preguicinha, né, que é a velhice. E o feiticeiro, ele considera vencer a velhice se tu empurra a velhice adiante, sacode e diz, eu vou mais um tempo, com a minha sabedoria, com a minha lucidez, venci todos os inimigos, e é nesse período que o feiticeiro tem uma chance, que é a chance que ele busca, que é conseguir a liberdade total, que é a liberdade total. Então deixa eu fazer uma pequena descrição do mundo dos feiticeiros. Os feiticeiros são videntes, eles enxergam aquilo que a gente não enxerga, que é coisas que a gente perdeu a capacidade de ver, de perceber, que é esse mundo encoberto, digamos, que é esse mundo da verdade, do Hegel, ou da essência do Aristóteles, ou em si do Kant, ou o mundo das ideias do Platão, não interessa o nome, é o mundo que a gente não tem acesso. Os feiticeiros, digamos, teriam acesso, e eles veem então uma outra coisa, eles olham para si mesmos e veem outras coisas, eles olham para o mundo e veem outras coisas, e eles veem que o mundo assim tem um ser que nos concede, digamos, o espírito quando a gente nasce, ou concede o espírito para todos os seres vivos quando eles nascem, digamos, né? E os seres vivos enriquecem esses espíritos durante a vida. E no final, a gente durante a vida é como um ovo, que o espírito está lá dentro. E quando a gente morre, se parte o ovo e o espírito sai. E esse ser, que parece aos feiticeiros como uma águia, certo? Ele, com o seu bico, pega de volta o espírito enriquecido que ele concedeu. Que é uma imagem um pouco aterradora, eu acho, pelo menos, né? Mas enfim, digamos assim, que isso é uma ficção e que mesmo que exista muita coisa que bata com eles e portanto pode ser uma ficção que faz sentido, não se sabe exatamente o que significa isso, entrar no bico da águia ou não entrar no bico da águia, mas eles procuram fugir de entrar no bico da águia, por isso que eles buscam o presente da águia. O que é o presente da águia? Poder fugir da águia e ser livre e ser imortal, a sua consciência ser imortal. Né? E eles conseguem com essa vida impecável de feiticeiro, porque eles fazem uma recapitulação completa da vida. Durante sua vida, eles fazem uma recapitulação e eles vivem como guerreiros e vencem os seus inimigos, de tal maneira que a águia dá um presente aos feiticeiros. Né? Por quê? Porque a recapitulação que eles fazem durante a vida é como se fosse um outro de si mesmo. E a águia, ela aceita esse outro de si mesmo, que são aquelas coisas emocionais que a gente tem, que a águia se interessa por isso, digamos. E eles se livram de tudo isso com a recapitulação que eles fazem, eles não têm mais nada de emocional dentro da vida deles. Eu fiz um breve resumo aqui, pessoal, só a mais para o nosso conhecimento, e porque eu vou usar um pouquinho isso depois na consideração que eu faço do caminho coletivo da humanidade, certo? Então esses são os 4 adversários no caminho do conhecimento. E nos próximos vídeos eu vou tratar desses 4 adversários, né, dentro de uma construção que eu fiz, juntando isso com muitas outras coisas, né, e que é a minha hipótese fundamental sobre o caminho que a humanidade está seguindo e o caminho que ela ainda vai seguir, e também alguma coisa de aproveitamento desses 4 inimigos no caminho do conhecimento, que também eles se apresentam na nossa vida, numa espécie assim de autoajuda
desses 4 inimigos dentro da nossa vida. Um abraço, até o próximo vídeo.